Olá, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa aula de número 8, Educação Inclusiva. Hoje nós vamos estudar educação inclusiva com foco no que mais aparece em concursos, especialmente para a nossa banca IBAN. A aula vai articular entre legislação, BNCC, AEE, DUA, alguns autores e questões práticas. A ideia central da nossa aula é compreender que inclusão não é favor, nem apenas matrícula. Inclusão envolve acesso, permanência, participação, aprendizagem e pertencimento. Vamos olhar para a legislação e para as práticas pedagógicas que garantem o direito de todos aprenderem. Atenção para os concursos. Procurem nos enunciados palavras como barreiras, acessibilidade, AEE, participação, adaptação da escola, currículo flexível e múltiplas formas de aprender. Ok? Então, o conceito aparece na prática ou na legislação? Vamos partir para a nossa questão disparadora. A situação inicial aqui pergunta quem deve se adaptar quando a escola recebe um estudante TEA. Na perspectiva inclusiva, não é o estudante que deve se ajustar sozinho ao modelo rígido da escola. A escola ela deve identificar barreiras, organizar apoios, planejar estratégias e, principalmente, garantir participação e aprendizagem. Essa é a mudança de paradigma que as bancas costumam cobrar nas provas. Aqui, atenção, procurem nos enunciados palavras como, vamos repetir, barreiras, acessibilidade, AEE, participação, adaptação da escola, currículo flexível e múltiplas formas de aprender. Ok? O slide pergunta: o que é educação inclusiva? Mais que acesso, participação, aprendizagem e pertencimento. Da hora que começamos, estamos repetindo essas três palavrinhas: participação, aprendizagem e pertencimento. Educação inclusiva não se resume a matricular estudantes com deficiência na escola comum. Matricular é apenas o início, o primeiro passo. Uma escola inclusiva, ela precisa garantir participação plena, aprendizagem efetiva, acessibilidade, pertencimento e desenvolvimento integral. Por isso, barreiras como barreiras arquitetônicas, barreiras comunicacionais, barreiras dos métodos, das metodologias, instrumentais e até mesmo atitudinais, precisam ser primeiro identificadas e depois removidas. Ok? Vamos repetir? Atenção para os concursos. Procure nas palavras, nos enunciados, as palavras barreiras, acessibilidade, AEE, participação, adaptação da escola, currículo flexível e múltiplas formas de aprender. Agora não repito mais. Vamos deixar para repetir só lá nos finalmente. Ok? E nós temos aí, então, educação especial versus educação inclusiva. Aqui nós temos uma pegadinha clássica dos concursos. Vamos primeiro ler o slide. Educação especial. Modalidade de educação escolar. Oferece recursos e serviços. Organiza o AE. Atende o público-alvo da educação especial. E educação inclusiva? Princípio e perspectiva educacional. Organiza a escola para todos. Combate barreiras e discriminação. Garante participação e aprendizagem. Educação especial é uma modalidade da educação escolar, prevista inclusive na Lei de Diretrizes e Bases, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. A educação especial, ela organiza serviços e recursos, como, por exemplo, o atendimento educacional especializado, o AEE.
Educação inclusiva é uma perspectiva mais ampla. É o princípio de organizar a escola para todos, acolhendo a diversidade e garantindo a aprendizagem. Aqui está o pega. As bancas de concursos costumam confundir vocês com modalidade com princípio. Educação especial, modalidade. Educação inclusiva, princípio. Princípio de organização da escola. Ok? Educação especial é modalidade. Inclusão, educação inclusiva é a perspectiva de escola para todos. No paradigma da integração, o estudante com deficiência, ele era colocado na escola comum, mas precisava se adaptar ao modelo existente. O estudante se adaptando ao modelo existente. No paradigma da inclusão, ocorre o contrário. A escola é que se reorganiza para atender à diversidade. Essa mudança é essencial para responder às questões das provas de vocês. E essencial para entender educação inclusiva, né? Então, nós precisamos aqui, paradigma da inclusão, da adaptação do aluno à transformação da escola. Nós temos aqui o quê? A integração, certo? A inclusão. O foco passa da deficiência para a acessibilidade e a participação. Lembre-se da palavra pertencimento. A diferença não é o problema, é o ponto de partida para planejar melhor. O foco é a aprendizagem. E também encontramos o que a Constituição Federal, né, nós trazemos aqui o que a Constituição Federal fala sobre. E a Constituição Federal traz o quê? O direito à educação e ao atendimento educacional especializado. Ela sustenta o direito à educação para todos e prevê o atendimento educacional especializado, preferencialmente aonde? Na rede regular de ensino. A palavra mais cobrada é preferencialmente. Isso reforça que a escolarização ela deve ocorrer na escola comum, com os apoios necessários. Por isso, agora sim, vamos voltar nas palavrinhas lá, nas palavras de anunciado, né? Quando nós falamos lá, adaptação da escola, currículo flexível, né? Acessibilidade, ali está os apoios necessários. Atendimento educacional especializado, aí está os apoios necessários. Onde encontramos ali na Constituição? 2 artigos. O artigo 205, onde sustenta que o direito à educação é para todos, e no artigo 208, inciso 3º, mostra atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Nós temos os princípios de ensino que incluem igualdade de condições, de acesso e de permanência, tá? Quando falamos do IBAN, eles focam na palavrinha preferencialmente na rede regular, tá bom? E também temos o que a Lei de Diretrizes e Base nos traz sobre educação especial. E ali nós encontramos nos artigos 58, 59 e 60. Mas vamos ver 58 e 59. A LDB dedica esse capítulo à educação especial, onde o artigo 58 define a educação especial como modalidade oferecida preferencialmente na rede regular, olha a palavra preferencialmente, e o artigo 59 prevê currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica, além, lógico, de professores especializados e professores do ensino regular capacitados. Então, eu vou ofertar para o meu aluno um professor especialista no atendimento dele e vou capacitar o professor regular da sala também, tá? A LDB não autoriza a exclusão.
Atenção, nenhuma lei autoriza a exclusão. A LDB prevê apoios, recursos e organização específica, tá? Mas tudo isso veio sendo fortalecido através do Marco Internacional da Escola para Todos. A Declaração de Salamanca é este marco. É o Marco Internacional da Educação Inclusiva. Essa declaração, ela fortalece a ideia de escolas para todos e de escola regular com orientação inclusiva, como espaço importante, principalmente para combater atitudes discriminatórias, tá? Olha no slide. Declaração de Salamanca defende escolas regulares com orientação inclusiva, influenciou as políticas de educação inclusiva, busca combater atitudes discriminatórias e fortalece a ideia de escola que acolhe para diferenças, tá? Quando trabalhamos com questões de concursos, a Declaração de Salamanca costuma aparecer sendo identificada ou buscando a identificação como marco da inclusão escolar, tá bom? Vamos voltar um pouquinho na Declaração de Salamanca e vamos entender um pouquinho mais sobre essa declaração, tá bom? Porque ela realmente é um marco da educação inclusiva e nós precisamos compreender ela como esse documento internacional histórico que foi assinado na Espanha em 1994 durante uma conferência mundial sobre educação especial lá da Unesco, tá? E nós precisamos entender os seus princípios. Os princípios da Declaração de Salamanca é o direito universal, onde mostra que a educação é um direito fundamental de toda criança. Outro princípio, a adaptação escolar, onde nós trazemos que as escolas devem se adaptar às necessidades dos alunos e não os alunos à escola, tá? E principalmente o combate à segregação, ou seja, o fim dos modelos de ensino excludentes que antes isolavam alunos com deficiência, tá bom? Teve impacto essa declaração? Sim. Ampliou a inclusão, buscou-se apoio especializado e foi e é uma referência global, tá? Por que a inclusão foi ampla, ampliou-se a inclusão? Porque passou a Declaração de Salamanca a orientar sistemas de ensino a receberem alunos com necessidades educacionais especiais, principalmente, preferencialmente, na rede regular de ensino. Apoio especializado por quê? Porque recomenda suporte extra e adaptação de recursos pedagógicos e físicos nas escolas. E por que referência global? Porque tornou-se a base para as leis de inclusão em dezenas de países, principalmente no nosso país. Ok? Então, lembra, Declaração de Salamanca estabelece os princípios da educação inclusiva, defendendo que todas as crianças devem aprender juntas nas escolas regulares, independentemente de suas diferenças ou de suas dificuldades, ok? Continuando, então. Agora sim, a política nacional, né, política brasileira na perspectiva inclusiva, política nacional de educação inclusiva. Aqui, nós reafirmamos o direito à educação de qualidade em igualdade de condições. Essa política nacional de educação inclusiva, ela define a educação especial como uma modalidade transversal e reforça recursos e serviços para apoiar, complementar e suplementar a escolarização. Atenção, complementar e suplementar não significa substituir. Eu estou complementando, ok? Eu estou suplementando, eu não estou substituindo. Não pode substituir, certo? Está escrito aí, apoia, complementa e suplementa o processo de escolarização. Educação especial não substitui a escolarização da classe comum. E chegamos
ao decreto de 2011. Este decreto ele tratou da educação especial e do atendimento educacional especializado, afirmando, que o sistema educacional inclusivo não exclui por deficiência e público da educação especial, tá? Não pode excluir. Como houve atualização normativa, é muito importante observar este decreto, se ele estiver lá no edital de vocês, tá? Entretanto, o conteúdo desse decreto, ele está aparecendo, ele está sendo mencionado, ele está sendo cobrado, mas nós temos que estar atento ali no edital, quando o edital sair, ok? É um decreto que vai trazer o atendimento educacional especializado, a inclusão e vai determinar o público-alvo. Atenção, tá aí embaixo para vocês. Ele foi revogado e foi feito um novo decreto o ano passado, tá? Mas cuidado, tem que observar no edital. Nós temos editais que ainda pedem o decreto de 2011, temos editais que pedem o decreto de 2025. Só ficar atento. Mas, no geral, ambos definem o atendimento educacional especializado, definem a inclusão e definem o público-alvo. O que aparece ali de muito de modificado é o plano de atendimento educacional especializado. Nós não temos, na classe regular comum, o plano de trabalho docente, nós temos o PAEE, o plano de atendimento educacional especializado. Tá? Deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação entram neste decreto de 2025. Então, muita atenção, e aí a gente consegue trabalhar melhor ele quando sair o edital. Lei Brasileira de Inclusão, LBI, né? A lei de 2015, 13.146. É a Lei Brasileira de Inclusão que assegura direitos em condições de igualdade e traz uma concepção social da deficiência. A deficiência não é vista isoladamente no indivíduo, né? Mas na interação entre os impedimentos e as barreiras que a sociedade traz para ele. Essa é uma das ideias mais importantes que aparecem no concurso quando a Lei Brasileira de Inclusão é mencionada ali. Tá? A Lei Brasileira de Inclusão, ela assegura, promove direitos em condições de igualdade, visando sempre uma inclusão social e cidadã deste que apresenta alguma deficiência, ok? A deficiência, ela não pode mais ser vista, ela não deve ser vista isoladamente, tá? Essa Lei Brasileira de Inclusão vai definir a pessoa com deficiência pela interação que ela tem e vai reforçar a importância da acessibilidade, da participação e da não discriminação. Tá? Olha o quão importante essa lei. A banca do IBAN cobra essa lei e eu trago aí no slide para vocês. Deixa eu ampliar aqui, peraí. Que o IBAN cobra muito a lógica social da deficiência, mostrando que o quê? As barreiras da sociedade importam sim, e as barreiras da sociedade precisam ser quebradas, ok? E nós já falamos algumas vezes aqui nos slides de hoje, mas o que é atendimento educacional especializado? E precisamos saber que o atendimento educacional especializado é um serviço da educação especial, do qual ele vai identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos de acessibilidade. O objetivo aqui do AEE é eliminar barreiras e apoiar a participação e a aprendizagem desse estudante. Lembrem-se, prestem atenção e foquem isso como o que realmente é, não na sua vivência na sua escola. O AEE não é reforço escolar. Ele não substitui a escolarização na classe comum. O AE elimina barreiras, apoia a participação desse estudante e a aprendizagem desse estudante. Eu não posso tirar o estudante da sala de aula para ficar fazendo reforço no AE.
Ele não está aprendendo ali. O AE vai apoiar. Eu não vou tirar o estudante da sala de aula comum, da classe comum, para ele trabalhar o AE. O AE é contraturno, porque eu não vou tirar o estudante, não vou excluir o estudante da classe comum. Então, cuidado com isso, tá? O AE complementa ou suplementa a escolarização comum. O AE não substitui, ok? E quem é o público-alvo da educação inclusiva, né? Isso é importantíssimo. Público-alvo da educação especial inclui estudantes com deficiência, com TEA, com altas habilidades ou com superdotação. Cuidado! Nem toda dificuldade de aprendizagem isolada caracteriza o público-alvo da educação especial. E aqui é importante porque algumas bancas costumam cobrar e costumam explorar essa diferença. E é o caso da nossa banca do IBAM. Então, prestem atenção. Público-alvo da educação especial. Tá aí. Estudantes com deficiência, estudantes com TEA, estudantes com altas habilidades ou superdotação. Dificuldades de aprendizagem isolada. Não é automaticamente um PAE, não é automaticamente uma necessidade de um plano de atendimento educacional especializado. Precisamos prestar muita atenção nisso. E aí que entra a pegadinha do AE, né? AE complementa, suplementa, não substitui. Atendimento educacional especializado é complementar ou suplementar. Complementar quando? Quando apoia necessidades decorrentes de deficiência ou de TEA. Suplementa quando? Suplementa quando amplia oportunidades para estudantes com altas habilidades ou com superdotação. O ponto mais importante aqui, o AEE nunca substitui a escolarização na classe comum, tá? AE não é espaço de segregação. Ah, eu vou tirar da sala para eu conseguir trabalhar? Não, não é espaço de segregação. Se a alternativa disser para vocês, substitui a aula comum, não, ela está incorreta. A E complementa quando apoia necessidades decorrentes de alguma deficiência ou de TEA, e a E suplementa quando amplia oportunidades para aqueles estudantes que apresentam altas habilidades ou superdotação. Tá? A BNCC também nos traz traz pontuações da inclusão, né? Dentro da Base Nacional Comum Curricular, trabalha-se equidade, formação integral e aprendizagens essenciais. A BNCC, puxando o gancho da LDB, da Constituição Federal, ela define aprendizagens essenciais para todos e orienta para a formação humana integral. A BNCC, ela se articula à inclusão nesse momento aqui, onde ela está definindo aprendizagens essenciais para todos e está orientando a formação humana integral. Quando falamos em inclusão dentro da BNCC, pensamos em quê? Pensamos em quais palavras? Equidade, acessibilidade curricular, respeito à diversidade, garantia de aprendizagem para todos, ok? Exige aqui pensar em quê? Acesso, participação e aprendizagem de todos, tá? Tomem bastante cuidado com isso. Dando continuidade, só uma licencinha. Dando continuidade, as competências gerais mais relacionadas à inclusão são quais? Autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Em questões práticas lá da prova, a banca ela pode descrever projetos de convivência, projetos de respeito à diversidade, projetos de mediação de conflitos e até mesmo de ação cidadã, tá? O IBAM, ele costuma cobrar, ele pode cobrar,
competência em situação de convivência e respeito à diversidade. Isso mostra o quê? Inclusão. Quando eu tenho um compromisso ético e compromisso coletivo. Então, quando olhamos para as competências gerais da BNCC, focamos nas competências 8, 9 e 10. Quais são essas competências? Autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania, tá? Presta atenção, porque lá na questão de vocês vai estar descrevendo algum projeto de convivência, algo sobre respeito à diversidade, algo sobre mediação de conflitos ou alguma ação cidadã. Ali são as competências gerais da BNCC relacionadas com a cultura de inclusão dentro do espaço escolar, tá? Quando trazemos inclusão para currículo, nós fazemos o quê? Uma flexibilização curricular. Flexibilizar, ajustar os caminhos, tá? Eu não estou excluindo, eu estou reiterando, né, os direitos, ok? Para que esse estudante tenha acesso ao currículo. Significa o quê, então, flexibilizar? Significa ajustar o caminho, recursos, tempo, estratégias, formas de participação, para assim garantir acesso às aprendizagens. Vamos voltar. Flexibilização curricular não significa retirar direitos, não significa empobrecer o currículo. Flexibilização curricular significa ajustar o caminho, recursos, tempo, estratégia, formas de participação, porque assim eu vou estar garantindo o acesso à aprendizagem de todos. A meta continua sendo aprender, a aprendizagem. Mas qual o caminho? Vai variar, vai depender. Eu preciso ver o que o aluno o que o aluno consegue alcançar, até onde ele consegue chegar e como fazer ele avançar. Para isso, a flexibilização curricular, tá bom? E uma das questões de flexibilização curricular está relacionado a um planejamento inclusivo preventivo, que é em alguns casos específicos, tá? Planejar para todos desde o início. Desenho universal para aprendizagem. Eu tenho aqui uma proposta de planejamento desde o início para a diversidade. A ideia do DUA é antecipar barreiras, oferecendo múltiplas possibilidades de acesso. Não só de acesso, mas também de participação e de expressão. Não se trata aqui de adaptação, né? Improvisada, de qualquer jeito. Não. Trata-se de um planejamento inclusivo preventivo. O DUA, ele antecipa qualquer barreira. Ele vai ele não vai esperar o estudante falhar. Ele vai prever, vai adaptar para que não aconteça essa falha, para que não aconteça esse reajuste posterior. Vamos antecipar isso, tá bom? É uma ideia aí de antecipação para que as barreiras não sejam alcançadas, elas sejam quebradas antes. E quais são os princípios? O DUA apresenta para nós 3 princípios: engajamento, representação e expressão. Os 3 princípios do desenho universal de aprendizagem são estes, né? Em uma linguagem simples, são várias formas de motivar, várias formas de apresentar o conteúdo, várias formas do estudante demonstrar o que aprendeu. Então, quando eu penso no engajamento, são as múltiplas formas de motivar e envolver. Na representação, as múltiplas formas de apresentar informações. Ação e expressão, as múltiplas formas de demonstrar aprendizagem. A lógica aqui do DUA é o quê? Remover barreiras do ambiente e do currículo, para que a aprendizagem ela realmente aconteça. O que pode cair na banca IBAN? Quais as formas de aprender e de expressar? Quais as várias formas? Quais as múltiplas formas? O desenho universal de aprendizagem. Então, isso vocês precisam
gravar aí dentro da cabecinha de vocês para não ter dúvidas na hora, tá bom? E pensando no exemplo, nós vamos pegar uma habilidade e trabalhar ela com diferentes caminhos. Então, um exemplo do desenho universal da aprendizagem é trabalhar a mesma habilidade oferecendo outros caminhos. Posso oferecer texto, imagem, vídeo, áudio, materiais concretos, materiais manipuláveis, diferentes formas de resposta. O objetivo pedagógico ele permanece, mas o caminho de acesso para esse, né, o caminho de expressão deste objetivo, ele vai ser variado. E como que eu vou saber? A partir de um estudo, de uma convivência que eu faço ali com os estudantes. Isso aqui amplia a participação sem reduzir a expectativa de aprendizagem. Então, o DUA não reduz os objetivos de aprendizagem, ele amplia as formas de acesso e de expressão. O conteúdo, a habilidade que eu preciso alcançar, ela vai ser ofertada de diversas formas, para que a aprendizagem seja alcançada, para que o objetivo permaneça, independente do caminho que eu estou trilhando. O aluno vai ter o objetivo de aprendizagem alcançado. E quando nós perpassamos por autores, nós pegamos ali algumas ideias, né? Nós vamos abraçar alguns autores que falam muito de inclusão. E um deles é Maria Tereza Montoan, que defende a inclusão, né? Uma das referências brasileiras mais cobradas quando o assunto é inclusão. E quando a gente pensa em Maria Tereza Montoan, qual é a sua perspectiva? O que ela defende de inclusão? Ela defende que a escola é para todos. Precisa-se haver valorização da diferença. E ela critica abertamente as práticas segregadoras. Então, prestem atenção. Maria Tereza Montoan defende escola para todos, questiona, critica as práticas segregadoras, valoriza a diferença como condição humana, tá? É uma das referências brasileiras mais cobradas em inclusão. Para a banca de vocês, Montoan costuma aparecer como? Ligada à transformação da escola. Então, a escola transformou-se para incluir. A rejeição da lógica da exclusão. Né? Era lógico, acontecia-se muito excluir o aluno. Não, acabou. Nós não podemos fazer isso. Não se pode aceitar fazer isso. Principalmente quando nós estamos falando de educadores. Tá? Como educadores não podemos aceitar jamais. Temos também Vygotsky, que contribuiu para pensar inclusão pela ideia de mediação e potencial de desenvolvimento. Então, as palavrinhas ali, volta, de Montoan é diferença como valor. E as palavrinhas mágicas de Vygotsky, mediação, potencial e aprendizagem social. Para ele, a aprendizagem ocorre nas relações sociais. Já vimos isso em outras aulas. E o professor, ele pode e deve criar apoios para que esse estudante avance. O foco não é o déficit, mas a possibilidade, as possibilidades de desenvolvimento mediadas pelo outro. Tá? O conceito aqui é da zona de desenvolvimento proximal. Ajuda a pensar apoios pedagógicos, certo? O foco no potencial do estudante, no que ele pode avançar, com apoio, com mediação. E não no déficit, não no que ele não faz ou que não aprendeu, não, parou. O que ele pode avançar? Qual o próximo passo que eu vou mediar, vou apoiar e ele vai avançar? Essa é a ideia aqui. Antes de continuar, vamos repetir. Palavrinha-chave de Montoan. Diferença com valor. Escola para todos. Vygotsky, mediação, potencial e aprendizagem social. E Paulo Freire. Paulo Freire, nós temos ali 3 palavrinhas mágicas, né? Diálogo, humanização e participação. Ele contribui com a defesa dessas palavrinhas, né? Com a defesa do diálogo, com a defesa da humanização, com a defesa da participação e, principalmente,
com a defesa do respeito ao saber do estudante, aos saberes dos estudantes. Na inclusão, isso significa reconhecer o sujeito, reconhecer o estudante, ouvi-lo, acolher ele e construir a partir disso práticas pedagógicas que estão respeitando, que respeitem a dignidade do estudante. Educação como prática humanizadora. Tá? Paulo Freire oferece em questões como diálogo, respeito e humanização. Antes, vamos voltar aos quatro? Não, os três, desculpa. Maria Tereza Montoan, diferença como valor, escola para todos. Vygotsky, mediação, potencial, aprendizagem social. E Paulo Freire, diálogo, humanização e participação. Tá? Para o IBAM, os temas mais fortes são atendimento educacional especializado, o que é, público-alvo da educação especial, lei brasileira de inclusão, educação especial versus educação inclusiva, desenho universal de aprendizagem, BNCC e esses três autores, Montoan, Vygotsky e Paulo Freire. As questões costumam vir em forma de situação-problema e o professor, você que está prestando a prova, deve identificar qual prática é mais inclusiva, tá? Então, lembrem-se, agora de novo, das palavrinhas de enunciado, que são as palavras-chave. Barreiras, acessibilidade, participação, adaptação da escola, currículo flexível e múltiplas formas de aprender. Com essas palavras, dentro da situação problema, você consegue achar a resposta correta. Ou a incorreta, depende do que está pedindo o enunciado. Vamos fechando a nossa aula de hoje. E para memorizar, inclusão é direito, não é favor. Atendimento educacional especializado complementa ou suplementa, não substitui. Educação especial é modalidade. Inclusão é uma perspectiva dentro da escola. Desenho universal de aprendizagem antecipa as barreiras. BNCC garante aprendizagem essencial para todos. E os autores, Montoan, Vygotsky e Freire, ajudam a fundamentar as práticas pedagógicas inclusivas. Tá bom? Então, aqui, para finalizar, nós temos os pontos-chave. E o que a gente precisa gravar: inclusão é direito, não é favor. Ok? Gravem, para fechar nossa aula de hoje. Inclusão é direito, não é favor. Atendimento educacional complementa ou suplementa? Ele não substitui. Tá bom? Com isso, estudem bastante, foco e não parem. Até a próxima.